Meus irmãos, vamos ler a palavra do nosso bom Deus? Jonas, capítulo 1, verso 4 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal. E caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso? O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos a Deus, mais uma vez em oração. Pai Santo, eterno Deus, nós reconhecemos que é o Senhor que governa a história do mundo, Pai. É o Senhor que governa nossas vidas, ó Deus. Pai, nós podemos tentar fugir da sua presença, podemos, ó Deus, tentar desobedecer ao Senhor, mas os seus decretos, a sua vontade, ela vai acontecer, Senhor Deus, seja nós querendo ou não. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a ter um coração pronto a obedecer e a sermos obedientes ao Senhor. E obrigado pela sua graça, o seu amor revelado, Deus, através da sua palavra, da qual nós lemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado nós falamos sobre o chamado de Deus. Demos um pano de fundo, olhamos ali que Jonas, quem era Jonas? Jonas era um profeta, como o versículo 1 diz, Jonas, um profeta, filho de Amitai. Jonas viveu ali no tempo do reinado de Jeroboão, Jeroboão II, um rei que foi um rei mau aos olhos do Senhor, que não obedeceu à vontade de Deus, e Jonas foi usado pelo Senhor também para profetizar que o povo de Israel ia avançar, ia se expandir em tempos de dificuldade também. E o Senhor abençoa então o povo de Israel através do profeta Jonas. E Jonas recebe a palavra do Senhor. O verso 2 diz:
Deus falando com Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, ele se levantou não para ir a Nínive, mas para ir ao contrário da onde o Senhor tinha mandado. Então nós vimos que a palavra do Senhor veio a nós quando nós iniciamos há 2 domingos atrás. Nós percebemos que Jonas fugiu de Deus, Jonas fugiu da presença do Senhor, e então a gente viu a desobediência de Jonas, no verso 3. Jonas então se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Então Jonas rejeita o chamado de Deus para pregar a Nínive, para falar a mensagem ao povo de Nínive, que era um povo mau, um povo que praticava muitas coisas ruins e era inimigo do povo de Israel. Então Jonas, um profeta nacionalista, do qual ele olhava para a sua nação, o povo de Israel, como o único que era detentor da bênção de Deus, e Nínive era a capital da Síria, do qual eram rivais. Então Jonas olha e fala assim: não, eu não vou para essa cidade é má, esse povo é um povo mau, é um povo que merece só juízo e não pregação. Porque olha o que o texto diz no versículo 2, que nós lemos na semana retrasada. Ele diz: porque a maldade de Nínive subiu até a minha presença. Então, a maldade de Nínive subiu até a presença e então de Deus. Deus manda que Jonas pregasse contra aquela cidade, porque a única forma que a maldade pode ser refreada no mundo, em Nínive, era a pregação da palavra do Senhor. Era a pregação. Então, meus irmãos, nós lembramos no terceiro domingo retrasado que a única forma que nós podemos refrear a maldade no mundo é a pregação da palavra de Deus. Às vezes as pessoas precisamos de mais educação. Meus irmãos, mais educação é bom, mas isso não refreia a maldade do coração do homem. Não. Está lá. Brasília está cheia de gente educada, né? Mas um monte de gente má governando o nosso mundo. Então, se fosse mais educação, o nosso mundo seria melhor. Mas não é mais educação que vai refrear a maldade do coração do homem. É a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra que vai refrear. Agora nós vemos aqui do versículo 4 ao 17, ainda nessa história. E é interessante, irmãos, que o livro de Jonas é um livro que fala sobre o profeta Jonas, mas não sobre a profecia de Jonas. A profecia de Jonas se encontra ali no capítulo 3. Né? No capítulo 3, apenas um trechinho, que é que Jonas anda por toda a cidade de Nínive e vai pregar o evangelho falando para eles se arrependerem, porque ia vir juízo sobre eles. Então, a profecia de Jonas, esse livro de Jonas, não está falando exatamente sobre a profecia de Jonas, está falando sobre a vida de Jonas. É um livro de biografia de um profeta que estava fugindo de Deus, fugindo do Senhor. Então, o tema de hoje é Jonas no mar da graça de Deus. Porque, meus irmãos, esse livro não é um livro sobre Jonas. Não é um livro sobre Jonas. É um livro sobre um homem rebelde, mas um Deus gracioso perseguindo Jonas. Um homem rebelde, mas um Deus gracioso perseguindo Jonas e desejando salvar um povo mau. Porque quando Jonas prega contra a cidade de Nínive, o que acontece? O povo de Nínive se arrepende e Deus tem misericórdia do povo. E nós vemos agora aqui no verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então a soberania de Deus lançando sobre o mar uma tempestade. Veja, mas o Senhor, veja que o verso 3 diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus, mas o verso 4 começa agora dizendo, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Mas o Senhor. Meus irmãos, nós percebemos que Jonas deixou de ouvir a voz de Deus. O verso 1 mostra para nós que a palavra do Senhor veio a Jonas. E ele recebeu uma ordem do Senhor e ao invés de cumprir, ele estava desobedecendo. Então Deus agora está falando com Jonas por meio da natureza da criação. Deus não está falando agora mais nesse momento com Jonas por meio da sua palavra como ele falou.
Veja, tudo na natureza obedeceu a Deus. O vento, o mar, até o peixe que engoliu Jonas obedeceu o Senhor, exceto Jonas. Jonas estava sendo desobediente. A palavra do Senhor vem a Jonas, Deus vem e dá uma tempestade, Deus manda um peixe engolir Jonas e todas as coisas estão debaixo, obedecendo o Senhor, mas Jonas está fugindo do Senhor. E aqui nós temos duas questões que eu queria ensinar para os irmãos, duas questões teológicas. A revelação especial e natural de Deus. A revelação especial de Deus, a revelação especial e a revelação natural. A revelação natural é por meio da manifestação de que Deus existe e não nos diz quem Ele é. Não nos diz quem Ele é. Ele manifesta a sua glória através da criação. Essa é a manifestação natural de Deus. Nós olhamos para o céu, nós olhamos para o mar, nós olhamos para o vento, nós olhamos para esse frio que o Senhor está nos dando e nós vemos a manifestação de Deus, a manifestação natural de Deus. Mas nós precisamos da revelação especial de Deus, e a revelação de Deus, especial de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Deus sendo revelado por meio da palavra do Senhor. Por isso que em Hebreus capítulo 1, verso 2 diz, tendo se revelado por meio dos profetas e dos apóstolos, mas agora Ele nos deu a sua revelação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então Ele se revela, Ele se mostra assim que existe um Criador, o Criador dos céus e da terra. Mas agora por meio da palavra do Senhor, Ele diz quem Ele é. Quem Ele é. Quem Deus é. Meus irmãos, é interessante que quando você vai em uma tribo indígena, você vai perceber que esses povos, eles adoram árvores, eles adoram o sol, a chuva, porque eles têm um conhecimento de que existe um Criador, mas eles não estão adorando o Deus da Bíblia. Somente quando a palavra de Deus vai até alguém é que as pessoas podem conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Da minha primeira vez, quando eu estive aqui no Acre, nós recebemos 2 missionários, um casal da China. E os irmãos sabem que a China é um país muito poluído, né? Parecido com São Paulo, um pouco pior, né? E ela diz que raramente você conseguiria ver o sol, a luz do sol. Você via o sol, mas por trás, quando você vê o sol laranjado, é porque o sol tem poluição ali naquele lugar, né? Quando está bem laranjado ali na frente do sol, é porque a poluição está. Ela não conseguia ver. E certo dia, ela disse que quando era pequenininha, caminhando pela rua com a sua mãe indo para a escola, o sol, ela conseguiu ver o sol. E ela falou, uau, quem criou isso? Quem fez isso? Essa missionária estava contando um testemunho de uma jovem, que depois de anos o Senhor levou esses missionários para pregar a palavra de Deus a essa jovem. E ela disse que naquele momento, quando ela olhou para o sol e conseguiu ver o sol e disse, uau, quem criou? Ela disse que ouviu uma voz, eu criei, mas ela não conseguia identificar. Mas teve que alguém vir e explicar a palavra de Deus e mostrar que esse Deus, o Criador dos céus e da terra, para que a fé venha, meus irmãos. Sim. Então Deus deseja fazer a sua vontade. Homem nenhum, meus irmãos, é capaz de impedir a vontade soberana de Deus de ser realizada. Veja, Deus estava enviando uma mensagem clara a Jonas. Qual era a mensagem clara que Deus estava enviando? A mensagem era que suas ordens não podem ser rejeitadas de forma nenhuma. A mensagem também mostra que todo aquele que rejeita as ordens de Deus não sairá ileso. Não sairá ileso. Se você ouve a voz de Deus, se você está ouvindo essa mensagem do Senhor hoje, nessa noite, se você ler a palavra do Senhor e você está ouvindo um chamado do Senhor e você não obedece a palavra do Senhor,
Senhor, pode ter certeza que você não vai sair ileso das ordens do Senhor. Você será indesculpável diante do Senhor. Veja que o verso 4 então mostra, o verso 3 mostra Jonas fugindo de Deus, mas agora mostra Deus agindo. Deus agindo. Jonas foi lançado no mar da tempestade, que se tornou para ele o meio da qual surgia sua salvação. Uma tempestade em nossas vidas, mesmo sendo provocada pela nossa desobediência, muitas vezes o Senhor reverte isso, demonstrando sua graça maravilhosa. Mesmo muitas vezes eu e você desobedientes ao Senhor, o Senhor reverte isso. Mas vamos para o verso 5, olha o verso 5. O verso 5 mostra então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Profundamente. Jonas dormia o sono da desobediência. O sono da desobediência é diferente do sono da obediência de quem está em paz com Deus. É diferente. Olha que interessante. O navio, né, os marinheiros, veja, os marinheiros estavam com medo. Meus irmãos, marinheiro, para ter medo dentro de uma tempestade, a tempestade deveria estar quase arrebentando, porque é essa narrativa que está acontecendo aqui. E Jonas, então, está agarrado no sono. Mas nós vamos ver que o sono do pecado é aquele que você dorme de tanto pecar. Você dorme, mas não é de paz no coração. Você dorme porque você não quer acordar. Você está fugindo de Deus. Você está dormindo. O mundo pode estar caindo, as pessoas podem estar te chamando, mas a única coisa que você quer fazer é dormir, porque é exatamente isso que está acontecendo. O mundo está caindo, o barco está batendo, as ondas, as tempestades, os marinheiros jogando todas as coisas fora, e Jonas estava dormindo. Veja que o verso 5 diz, clamavam cada um ao seu Deus. Então os marinheiros estavam clamando cada um ao seu Deus, e os marinheiros estavam lançando para fora todas as coisas do navio, e Jonas estava agarrado no sono, dormindo. E é exatamente isso que o pecado faz. Faz com que a gente durma, mas não o sono da paz, da tranquilidade. Mas faz com que a gente entre naquela depressão. Rouba a nossa paz. O sono de Jonas no barco, no meio de uma tempestade, é diferente do sono de Jesus, cujo sono reflete paz e obediência daquele que repousa no próprio Deus. O sono de Jonas é um sono de fuga. Sabe quando você está fugindo, você está com um problema, você está pecando, e você está tão cansado de tanto pecar, de tanto errar, e você já não consegue mais viver, você só quer dormir para poder fugir daquela situação. E Jonas, então, está sendo perseguido por Deus de todas as formas. Veja que Deus está usando uma tempestade para balançar Jonas, e ainda assim ele está dormindo o sono da desobediência. Deus está agindo em todos os momentos. Olha para o verso 6. O verso 6 diz, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono. Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então Deus está usando o marinheiro agora. O que está acontecendo com você? Jonas está sendo repreendido pelo capitão, porque estava dormindo. O sono da desobediência nos faz ficar apáticos às realidades espirituais e temores à nossa volta. O sono da desobediência nos faz ficar apáticos, frios à realidade espiritual, ficar apático à realidade das pessoas. Veja, uma tempestade está acontecendo, todo mundo está em turbulência naquele momento, mas quando nós estamos em desobediência, em pecado, guardando no nosso coração, nós ficamos apáticos, frios espiritualmente falando. Agora Deus está usando os pagãos
para mandarem Jonas se levantar e ir a Deus em oração. Deus está martelando na cabeça de Jonas, mostrando que não adianta fugir dele. O capitão do barco agora está desesperado, perguntando: o que você faz aí, agarrado no sono? O quê? O capitão está desesperado, pedindo para um profeta clamar, orar, para que Deus venha intervir nessa situação. E aqui nós vemos mais uma diferença entre Jonas e Jesus. Jesus estava dormindo no barco no meio da tempestade. E os discípulos ficaram atemorizados e acordaram Jesus. E ele se levantou e repreendeu a tempestade. Veja que Jesus diz: e levantou-se e repreendeu, e os ventos e o mar e tudo ficou bem calmo. É interessante, meus irmãos, que a letargia espiritual que Jonas estava vivendo, foi necessário um pagão, um descrente para chamá-lo, para chamar a atenção para a oração. Meus irmãos, e às vezes é essa impressão que eu tenho em relação aos descrentes. Que os descrentes são mais fervorosos buscando seus deuses do que nós, que temos o Deus, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Exemplos, meus irmãos. Católicos. Você vê católicos adorando os seus santos, pagando promessa, indo, fazendo viagens caras, andando de joelho, para adorar um Deus falso, para adorar um Deus que não existe. Nós vemos os muçulmanos jejuando por 40 dias, o chamado Ramadã. Mas nós não conseguimos passar tempo em oração, porque é isso que o texto mostra. O capitão se levantou e foi até Jonas e falou: olha, se levante e invoque o seu Deus. E eles já estavam clamando a Deus, mas às vezes a dureza do nosso coração faz com que a gente negligencie a Deus, até quando nós estamos pressionados pelo próprio Deus. Deus está usando os marinheiros para lembrar que Jonas deveria clamar a Deus, a Ele próprio. A Ele próprio. Meus irmãos, o nosso Senhor morreu na cruz. O nosso Senhor andou aqui nessa vida. E você não consegue passar tempo com Deus em oração profunda. A primeira coisa que os descrentes fizeram foram começar a clamar aos seus deuses. Aos seus deuses. E a primeira coisa que Jonas estava fazendo era dormindo. Porque é isso que o pecado faz. Faz com que a gente negligencie a nossa vida de oração. Faz com que a gente negligencie a Deus. Faz com que a gente se afaste de Deus cada vez mais. É exatamente isso. Você pode perceber, quando você começa a ficar frio, você não quer mais orar, é porque você está guardando o pecado no seu coração, é porque você não está mais orando ao Senhor, buscando se arrepender dos seus pecados. Veja, Jonas está dormindo, e é necessário que um homem, um pagão, um descrente chegue. Olha, levante-se agora, vá, clame ao seu Deus, para ver se ele faz alguma coisa. É exatamente isso, meus irmãos, que nós vemos outros pagãos orando, clamando ao Senhor, aos deuses deles. E nós, que temos o Deus verdadeiro, o único Deus, o que morreu na cruz e que pagou o seu sangue e nos limpou, nos purificou e nos resgatou, nós não conseguimos passar uma hora, nós não conseguimos passar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Meus irmãos, quando eu estava estudando sobre esse tema, confesso para os irmãos, chega a ser até enfadonho às vezes, meus irmãos. É encorajador, até cansativo. Porque, irmãos, fica sem comer por 1 semana. Você não fica sem comer por 1 semana. E por quê? Por que a vida de oração da gente é tão fraca? Por quê? Por que a nossa vida é tão fraca? Por que a gente não se desprende das nossas coisas, sabe? Deixa a novela, deixa o celular, deixa as futilidades. Mas, irmãos, quando a gente olha
para a igreja no Novo Testamento. Nós precisamos olhar para a igreja do Senhor e perceber como esses irmãos, nós precisamos olhar para o nosso mestre, para o nosso Senhor Jesus, como ele levava a vida dele de oração. Como? Sabe, a nossa vida de oração precisa refletir a nossa vida do nosso mestre, do nosso Senhor. Nós precisamos estar desejosos de Deus, ansiando por Deus, buscando a Deus. Esse é o problema. O problema é que o pecado nos afasta da oração. Mas é a oração que nos ajuda a viver longe do pecado. É a oração que nos dá poder para viver uma vida santa e piedosa. É uma vida de oração que faz com que a gente não guarde pecado no coração. É uma vida de oração que faz com que a gente consiga aplicar a palavra no nosso coração. Sem uma vida de oração, nós não vamos conseguir viver a palavra de Deus. Sem uma vida de oração, nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir ir adiante. Irmãos, nós precisamos orar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Veja, então, que a dureza do nosso coração faz com que a gente negligencie a disciplina, a prática da oração. E sim, meus irmãos, nós devemos olhar para a nossa vida de oração e nos arrepender e chorar e buscar, Senhor, me ajuda a orar mais. Senhor, me ajuda a buscar mais no Senhor. No verso 7 ao 10, Deus está usando os marinheiros para mostrar a culpa de Jonas. Olha o que acontece no versículo 7, ele diz, os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram as sortes e caiu sobre Jonas. Então, Deus usa os marinheiros para mostrar que a terrível tempestade que castigava o barco era a ira de Deus pela desobediência de Jonas. Então, seus pecados estavam sendo expostos na frente de todos. O verso 7 mostra que eles estavam dizendo que deveriam lançar sorte para descobrir quem era o culpado dessa tempestade. Lançaram sortes. E lançar sortes aqui, meus irmãos, era um meio usado para discernir a vontade de um Deus ou um Deus. Era uma maneira comum de adivinhação no mundo antigo. A prática não era proibida ali no povo de Israel. Mas veja que o versículo Provérbios 16, 33 diz, para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Na realidade, não é a sorte, mas é a vontade de Deus. Deus ordenou, é Deus que está no controle sobre todas as coisas. No Novo Testamento, nós só temos um caso, que é da escolha de Matias para o lugar de Judas. E isso aconteceu antes da descida do Espírito Santo. Nós agora dependemos do Espírito e da palavra de Deus para tomar toda e qualquer decisão. Nós não dependemos mais de nenhum método, de nada, a não ser do Espírito e da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, o pecado de Jonas foi exposto para os marinheiros. Os marinheiros começam a questionar sobre Jonas, quem ele era, de onde ele vinha, qual era a ocupação dele. Jonas, então, revela o quê? Revela sua nacionalidade e sua religião. Jonas revela sua nacionalidade e sua religião. Olha o verso 8. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal? Que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Parece uma entrevista aqui, né? Eles começam a questionar Jonas. Jonas então responde no versículo 9. Olha o que Jonas responde. Olha que algo interessante. Eu sou hebreu. Então Jonas responde sua nacionalidade. Eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas responde sua nacionalidade e sua religião. E veja, meus irmãos, a confissão, o que Jonas está falando? Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. O que nós podemos aprender? Que Jonas confesse que teme ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Jonas tinha uma confissão correta. Mas o seu viver era uma vida contrária à sua confissão. Jonas confessou aqueles marinheiros dizendo, olha, eu temo ao Senhor, o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que está acontecendo aqui, eu temo ao Senhor.
Então, meus irmãos, às vezes nós podemos ter uma confissão correta, mas viver uma vida de desobediência. Jonas tinha uma confissão correta, mas o seu viver era uma vida contrária à sua confissão. Nós podemos confessar, falar de forma racional a palavra de Deus, mas nós podemos viver, muitas vezes, uma vida contrária àquilo que nós estamos professando e falando. Nós podemos saber que o Senhor é o único e suficiente Salvador, mas ainda assim viver uma vida de desobediência. Nós podemos responder de forma correta o que é o Evangelho. Você pode responder que Jesus pagou o preço pelos seus pecados, que morreu na cruz por nós como pecadores, mas ainda assim não ter se arrependido de forma verdadeira. Você pode responder que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas ainda assim você ainda não desfrutar da salvação em Cristo Jesus, porque saber de forma racional a fé não nos leva à salvação. Embora a nossa fé passe pelo entendimento, mas passa pelo entendimento e pela confiança, que é o quê? Quando a gente sabe do Evangelho, que Jesus pagou o preço por pecadores como nós, ao morrer na cruz, pelos nossos pecados, nós nos arrependemos de forma verdadeira dos nossos pecados. A nossa fé passa pelo entendimento, mas deve gerar em nós arrependimento e obediência. Não é só ter uma confissão verdadeira e uma confissão correta, mas é sim ter uma confissão correta e verdadeira de obediência, de uma vivência em Cristo Jesus. Não é só dizer e vestir uma camiseta de Jesus transforma, ou uma camiseta gospel, ou carregar a Bíblia no braço, ou dizer que serve a algum Deus, ou ir para a igreja, mas ser uma pessoa desobediente. Porque é exatamente isso que está acontecendo com Jonas. Jonas fala, olha, eu temo ao Senhor. Eu tenho uma confissão. Eu sei que Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas isso não basta, meus irmãos. Você pode dizer a Bíblia inteirinha. Até o diabo sabe da Bíblia. O diabo sabe dela. Mais do que você, talvez. Mas ele não obedece a ela. Mas ele não ama o Senhor. Mas ele é rebelde. A natureza dele. Veja que Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que obedecem ao Evangelho, aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E o pecado, meus irmãos, precisa ser revelado para que haja arrependimento. Quando o pecado é encoberto, dificilmente haverá arrependimento. Veja que o verso 10 diz, então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? O que é isso que você fez? E por isso aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhe havia contado. O pecado encoberto, meus irmãos, muitas vezes é porque nós ainda estamos preocupados com a nossa própria imagem. Nós não estamos humilhados na presença de Deus perante o Evangelho. Veja Davi. Davi fez isso. Ele peca, chama Batseba, se deita com ela, e aí manda ela embora. Aí descobre que ela está grávida, manda chamar o marido, que estava na guerra, e o marido não quer se deitar com ela. Aí depois manda colocar Urias na frente de batalha, para que ninguém descobrisse o seu pecado. Davi fez tudo isso para que seu pecado ficasse encoberto, quando ele pecou contra Batseba. Mandou matar Urias. Mas o profeta Natã vem até ele e denuncia o seu pecado. Mas não sabe quando você conhece uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente? Sabe quando você conhece uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente? Ela confessa. Ela tem vergonha do pecado. Ela não está preocupada com a sua imagem. Ela tem vergonha do pecado que foi cometido.
Ela não ri, mas ela chora profundamente. E o choro dela não são lágrimas escorrendo pelos olhos e depois volta a fazer a mesma coisa. Mas o choro dela é de um coração quebrantado que foi encontrado e pede perdão ao Senhor e à igreja que sofreu por causa do pecado. Meus irmãos, nunca pense que seu pecado vai fazer só você sofrer. Nunca pense nisso. Todos que estavam no barco estavam sofrendo com o pecado de Jonas. Por causa de Jonas estavam sofrendo. Todos que estão à sua volta vão sofrer por causa do seu pecado. Sua família, sua igreja, seus amigos. Todas as pessoas. Mas esse mundo individualista que nós estamos vivendo está querendo dizer, viva a sua vida, mas sim, você vai colocar a sua família em risco, você vai envergonhar a sua igreja, porque você vai afetar a sua igreja, assim como Jonas afetou o barco. Todos estavam sofrendo por causa do pecado. Por isso que o arrependimento verdadeiro é aquele que nós nos arrependemos diante de Deus, é aquele que nós nos colocamos diante de Deus em arrependimento, é aquele que nós confessamos para os outros e falamos, eu pequei. Você pode perceber que em todas as vezes, em momento de confissão, sempre teve Deus em primeiro lugar e teve pessoas juntos. Foi assim. Se ninguém achasse Davi talvez não se arrependeria, mas Deus gracioso lança luz sobre o pecado de Davi. E Natan está lá, falando, você é pecador. Não pense que o seu pecado é um pecado que não vai afetar ninguém. Vai afetar sua casa, sua igreja, seu bairro, vai. Pessoas vão ser afetadas pelo seu pecado. Veja como que estava o barco. O barco todo, todos estavam sofrendo por causa de um homem. Isso nos lembra de algo? Isso nos lembra que o pecado entrou no mundo por causa de um só homem. Por causa de um só homem. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Por causa de Adão, eu e você fomos afastados da presença de Deus. Mas por causa de um só homem, por causa de Cristo Jesus, nós recebemos graça e salvação. Então nunca pense, meus irmãos, nunca pense que o seu pecado é um pecado individual. Você vai colocar muitas coisas em jogo quando dialogar com a desobediência, com o pecado. Muitas coisas. Talvez seu casamento, talvez seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. Aí depois vem seu casamento, relacionamento com seus filhos, com seus pais, com a sua igreja. Meus irmãos, nós vivemos num tempo, em um mundo que a igreja tem sido desprezada e não tem sido valorizada. O congregar, o prestar contas, o estar junto. Entendo que muitas igrejas abusaram disso. Mas as Escrituras nos ensinam sobre isso. E é exatamente isso que está acontecendo. Uma imprevista está acontecendo ali. Todo mundo vivendo naquele momento de pressão, de convivência, dizendo, quem é o culpado dessa situação aqui? Vamos conversar aqui. Vamos lançar sorte. Meus irmãos, e tem inúmeros casos na Bíblia sobre isso. O pecado de Acã leva o povo de Israel a perder batalhas. Então, um pecado pode botar muitas coisas em jogo. Muita coisa em jogo. E a primeira delas é a sua salvação. Se você não é crente, se você não está em Cristo Jesus, entenda que você está condenado por causa do pecado. Mas Cristo Jesus é aquele que liberta você da condenação. Mas o nosso pecado, ainda depois de crente, continua sendo ofensivo à glória do Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, Charles Spurgeon diz algo interessante. Charles Spurgeon diz que Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar contra eles. E a Jonas é a prova disso. Jonas é a prova dessa verdade. Ele diz que Deus nunca permite que seus filhos terminem de pecar. É a graça de Deus constantemente chamando Jonas. E é da mesma forma comigo e com você na nossa vida. É Deus nos cercando para que eu e você não venhamos concluir muitas vezes os pecados que nós imaginamos. Jonas, então, o culpado, mas ele está recebendo misericórdia dos marinheiros. Olha para o verso 11.
O verso 11 diz, então lhe perguntaram, o que devemos fazer? O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa está grande a tempestade. Esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jogar Jonas no mar era a resposta para que o mar se acalmasse. Jonas não foi jogado ao mar porque se arrependeu. Jonas prefere morrer ao invés de ir a Nínive pregar o evangelho, a palavra do Senhor, contra ela. É interessante, meus irmãos, como o pecado cauteriza a nossa mente. Veja que na narrativa do capítulo 1 não aparece nenhuma vez Jonas dizendo que se arrependeu. É interessante que, ao contrário de Jonas ter misericórdia de Nínive, Jonas é culpado da tempestade e que está acontecendo, e ele sabe disso, e Jonas é a solução que a tempestade viesse a acabar. E ele mesmo deveria ser jogado no mar da tempestade. Mas essa não foi a primeira atitude dos marinheiros. Os marinheiros não ouviram que a solução era pegar, então é você que tem que ser lançado, nós vamos jogar. Não, mas o texto, o versículo 13 diz, mostra que eles remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Veja que pagões agora estavam olhando para Jonas, não queriam jogar, porque sabiam que talvez a vida dele acabaria com a morte. Veja como Deus está ensinando Jonas a ter misericórdia de quem não é seu povo. Jonas não era nada deles, nenhum amigo, nenhum familiar, pelo contrário, ele era o problema da situação. Jonas era o problema da situação. Mas esses homens olham e tentam remar para alcançar a terra, para não jogar ele. Mas o problema é que esses homens estavam remando não apenas em um mar, que estava em uma tempestade somente, mas eles estavam remando no mar com uma tempestade contra a vontade de Deus. Porque era Deus que estava sob o controle dessa tempestade. Em nenhum momento os homens desses barcos estão sob o controle, em nenhum momento Jonas está no controle da situação, mas é Deus que está constantemente no controle de todas essas coisas. Então, veja que os marinheiros tentavam, remavam com todas as suas forças. Veja que o verso 13 mostra, em vez disso, os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então agora os homens passam a temer. Os marinheiros passaram a temer a Deus. No início da tempestade, cada um deles estava clamando ao seu próprio Deus, mas agora eles estavam temendo porque eles iam jogar, eles tinham que chegar nessa conclusão. Não tem como, agora nós vamos ter que lançar Jonas. Olha que o verso 14 diz, ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Veja, esses homens estão agora reconhecendo a soberania de Deus. Veja que eles tentaram de todas as formas ir contra a vontade de Deus. Nós não vamos jogar esse homem, nós vamos tentar chegar à terra, mas eles mesmos reconhecem a soberania do Senhor. Eles mesmos reconhecem que o Deus, Criador de todas as terras, de toda a terra, eles dizem, ah, Senhor, tudo fizeste que foi do teu agrado. Eles estavam reconhecendo a soberania de Deus. Eles estavam reconhecendo que Deus é soberano e ninguém pode impedir a vontade de Deus. Meus irmãos, sinto lhe dizer, mas se você está fugindo da vontade de Deus, você não vai conseguir impedir a vontade de Deus. A pior coisa é você querer fugir da vontade de Deus. A pior coisa é você querer tentar impedir a vontade de Deus. Porque você não vai conseguir. Porque Ele é soberano. Ele que tem todo o poder. É Ele que tem domínio sobre todas as coisas. Você é apenas pó. Pó. Fraco. Como eu. Todos nós estamos nesse mesmo barco.
o barco que todos nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Um dia nós morreremos. Então, os homens agora estão reconhecendo a soberania do Senhor. E Deus, em sua graça, usa um profeta rebelde para salvar pecadores como esses marinheiros. Esses marinheiros agora estavam temendo ao Senhor. Veja o versículo 15 e seguindo, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Veja a forma soberana que o Senhor escolhe para salvar as pessoas. Porque muitas vezes nós achamos que Deus tem que salvar pessoas e fazer a obra da maneira dele. Muitas vezes nós estamos orando, muitas vezes nós estamos pedindo, muitas vezes nós estamos achando que Deus tem que seguir a nossa cartilha. E Deus então agora no meio de uma rebeldia, olha para a vida de Jonas em meio a uma confissão verdadeira, uma confissão correta, mas não verdadeira. Deus lança luz sobre os olhos desses pagãos para a salvação. Eles temem ao Senhor. Eles jogam Jonas no mar e a fúria do mar se acalmou. Jonas é lançado na fúria do mar e o mar se acalma. Jonas é lançado para a disciplina do Senhor. Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Jonas não está sendo jogado fora como um filho abandonado pelo pai. Na realidade, Jonas está sendo amado pelo pai, sendo disciplinado pela sua desobediência. Jonas então está recebendo a disciplina do Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, achar que receber disciplina é falta de amor. Hebreus 12:6 diz, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se o Senhor está se disciplinando você, aceite a disciplina do Senhor, receba. Por mais dolorosa que ela esteja sendo e acontecendo. Mas, meus irmãos, agora o texto caminha para o verso 17, dizendo, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora nós lembramos aqui, do verso 17, do sinal de Jonas. O sinal de Jonas que aponta para Cristo. A providência do peixe engolindo Jonas prefigura o juízo e a graça soberana salvando Jonas. Prefigura o juízo de Deus e a graça soberana do Senhor. A quase morte de Jonas aponta para os dias de morte que Jesus passaria no túmulo. Porque é Jesus que diz isso em Mateus capítulo 12, verso 38 ao 40. Quando ele é questionado sobre algum sinal. Jesus é questionado, então ele responde. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Enquanto Jonas foi jogado na fúria do mar e o mar se acalmou, a ira de Deus foi lançada sobre Jesus Cristo. Enquanto ele morria na cruz, era o único que poderia apaziguar a ira de Deus. Cristo Jesus era o único que poderia acalmar o próprio Deus por causa dos nossos pecados. Veja aqui o livro de Jonas. Esse capítulo 1 mostra um Deus de amor indo atrás de pecadores. Mas não com aquela imagem que nós temos de um Deus pequeno, mas de um Deus grande e poderoso, que não importa para onde as pessoas possam ir, querer ir e planejar os seus planos mais mirabolantes, porque quando nós olhamos para Jonas, Jonas pensou pelo caminho que ele ia andar, por onde ele ia, ele gastou, ele pagou dinheiro, ele pagou a própria passagem para fugir de Deus. Porque nós não temos um Deus pequeno, nós temos um Deus grande, porque quando ele quer salvar os seus escolhidos, ele salva, independente.
Deus protege Jonas 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, livrando de ficar no mar à deriva e a morrer. Deus nos salva dos nossos corações endurecidos. Deus salva pessoas em seus meios. Às vezes a gente olha para as pessoas com aqueles corações bem endurecidos. Isso é difícil para salvar. Você já pensou isso de alguém? Mas, meus irmãos, se Deus agir, não tem coração que se aguente. A graça do Senhor. Olha para esse texto. Você vê Senhor em todos os momentos. Em todos os momentos Deus está espreitando Jonas. Deus está espreitando os marinheiros. Deus está ali, caminhando. E agora Jonas é lançado no mar. E Jonas não fica à deriva. Mas ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Sim, e o próprio Senhor Jesus diz, olha, esse é o sinal. E Jesus está dizendo, olha, está vendo o profeta Jonas? Eu sou maior do que ele. Eu sou maior do que ele. Eu sou maior do que o profeta Jonas. Eu vou passar 3 dias e 3 noites. Eu vou morrer. Eu vou ser crucificado. Eu vou ser espancado. Eu vou ser torturado. Eu vou estar ali 3 dias e 3 noites e vou ressuscitar e vou voltar para dar a salvação a vocês. Meus irmãos, a nossa fé é uma fé viva. A nossa crença não é uma crença para este mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que se o nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Por isso nós temos, irmãos, um Deus misericordioso e gracioso. Jonas está no mar da tempestade, que se transformou no mar da graça e do amor. E Deus usa as tempestades que batem em nossa vida, muitas vezes, por causa de nós, por causa da nossa desobediência. Às vezes o pai está falando, não vai por esse caminho, não faz isso, mas você vai lá e fez, e o faz, e o Senhor vai lá e lança uma tempestade. Mas Deus usa isso para salvar um pecador. Porque nada foge do controle e do domínio do Senhor. A soberania do Senhor está aqui, meus irmãos. Deus nos protege. Deus nos guarda. Todo aquele que está em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são guardados. Às vezes a tempestade vai vir para nossas vidas, para nos chacoalhar e para tirar a dureza do nosso coração. Porque é esse o trajeto que vai acontecer até o capítulo 3. Mas depois nós vamos perceber o capítulo 4, o que estava um pouco no coração de Jonas também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, e por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pai, se alguém aqui nessa noite que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu peço a Deus que o Senhor salve, que o Senhor gere fé, gere arrependimento, ó Deus, lançando luz, ó Deus, sobre o coração, Pai. Se alguém, Pai, está cansado, eu peço que o Senhor, ó Deus, esteja, Pai, trazendo alívio, porque só o Senhor, ó Pai, que pode trazer alívio ao coração, ó Deus, e às almas cansadas, ó Pai. E é o que eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.